Nossa, está muito escuro a filmagem. Eu vou procurar um lugar mais claro. Mas a ideia é a seguinte, gente. As pessoas falam, né? Inclusive até eu gosto, né? Mas todo mundo fala muito, realça muito a questão do meu sorriso, né? Ah, porque a Ana tem um sorriso lindo, porque a Ana tem um sorriso gostoso de se ver, sempre que a gente olha para ela, ela está sorrindo. Esse sorriso, eu aprendi a desenvolver ele nos anos 70, quando eu comecei a passar por bullying, né? Naquela época não tinha esse nome de bullying, mas eu quero deixar registrado aqui toda a minha história, para que através dessa história ela possa alcançar as pessoas que realmente têm a necessidade de entender e de compreender tudo isso, porque não é fácil entender, não é fácil compreender. Nós temos 10 tipos de transtornos de personalidade, né? E os transtornos de personalidade a gente desenvolve quando a gente é criança. A gente tem a parte genética, né? Ou pai ou mãe. E aí você já tem aquela quedinha para ser daquela determinada forma. Mas aí, segundo o ambiente que te rodeia e a cultura que te rodeia, isso é desenvolvido de forma, às vezes, muito sérias e muito graves, que é o meu caso, né? Eu desenvolvi o transtorno de personalidade borderline. Tendo esse diagnóstico em 2023, 2 anos e meio atrás, caíram muitas fichas para mim. Caíram muitas fichas, muitos entendimentos de tudo que realmente acontecia comigo, né, durante a minha fase da infância, minha fase da adolescência e também a fase adulta, porque atingem tudo, né, gente? Eu nasci TDAH, só que na minha época não era conhecido o TDAH, né? As pessoas nem sabiam o que era isso. Então eu já tinha esse lado do TDAH, distraída, infantil, esquecida, perdidinha, fora da caixinha, né? Aquelas coisas que a gente vai falando. E nos anos 70, eu posso afirmar para vocês que as crianças eram mais maldosas do que as crianças de hoje. Hoje as crianças, elas já nascem tendo empatia pelo diferente, né? Eles já nascem, já crescem tendo empatia e incluindo, já temos hoje a inclusão, então as crianças veem aquele amiguinho que tem autismo, que está tendo crise na escola, eles vão, acodem, fiquem juntos, brincam, né? Não é como era antes, né? O diferente, ele era o louco, né? Ele era o diferente, ele era o judiado. Hoje eu sinto muito, não pelos coleguinhas, mas pelas professoras, algumas, né? Eu ouvi de uma professora o ano passado a respeito de um aluno que é autista, ela falando dele com muita raiva. Ai, tenho ódio desse moleque que ele atrapalha tudo, isso, aquilo, e não é por aí. Pra gente ver que ainda tem um pouquinho dessa questão desse bullying, né? Então eu aprendi desde muito nova a ser invisível, a ser judiada, apanhar, cuspir, vomitar em mim, prender chicletes no meu cabelo, chutar minha cabeça, chutar minha barriga, fazer grupos de amigas pelas quais elas faziam um círculo e elas me batiam tanto nas minhas costas, tanto, que eu até acredito que minhas hérnias de disco podem até ter vindo disso, né? E piorado depois. Mas a história é que nos anos 70 a turma era a mesma. A mesma turma do quarteirão, da vizinhança, era a mesma turma da escola e era a mesma turma do clube social daqui de Barretos. Então, eu não tinha saída. Onde quer que eu fosse, acontecia. E eu tinha 5 anos e as minhas amiguinhas da rua 24, da rua 22, da avenida 29,
iam lá em casa me chamar para brincar. As brincadeiras da época, elas eram concurso de Miss. A gente adorava, a gente queria ser Miss Brasil 2000, né? Era o sonho da turminha. E eu não queria ir, porque eu sabia que eu ia apanhar delas e das irmãs mais velhas. Mas minha mãe olhava para mim e falava, vai, Cláudia. Ela achava que eu indo era melhor. Não era erro da minha mãe, não estou julgando. Ela achava eu muito quietinha. Pelo TDAH, às vezes eu ficava parada, às vezes o TDAH tem uma exaustão que você fica assim parado olhando, assim, meio, pô, olha só, tem vida fora do planeta, mais ou menos isso, né? Mas elas me levavam, a gente fazia o concurso de beleza e no final do concurso elas faziam um círculo ao meu redor e uma delas, que hoje não mora mais em Barretos, me batia. Mas me batia muito. E eu tentava escapar, as outras me empurravam para o meio. E elas tinham todo lugar, todo o trabalho, todo o cuidado de bater onde ninguém via, nas minhas costas. E se eu chegasse em casa e contasse para minha mãe, eu apanharia mais no dia seguinte. Então eu vivi muito tempo nesse silêncio. É até bom falar isso, porque assim, às vezes eu estava tomando banho, minha mãe entrava no banheiro, eu gritava, jogava o chinelo para ela sair do banheiro, de medo dela ver as minhas costas todas roxas, dela ver cuspe, dela ver pontapé na minha barriga. Então eu nunca deixei minha mãe me ver tomando banho por conta disso, de medo dela ver e apanhar mais. Um dia eu descobri que eu estava doente, estava com torcicolo e não fui brincar. E com isso eu aprendi que você ficando doente, você tá salva. Mas não foi bem assim. As amiguinhas da rua 24, da avenida 29, da avenida da rua 22, da 25, jogaram um monte de tijolo na minha casa, quebrando a janela da sala, quebrando o chão. E só eu sabia que era elas. No dia seguinte elas foram lá me buscar para brincar. Eu não queria ir. Aí minha mãe virou e falou assim, nossa, aliás, vocês viram, jogaram um tijolo aqui em casa. Aí todas olharam para mim com aquela cara de, você sabe que fomos nós. Então eu fui torturada, gente. O meu borderline não tinha como escapar de ser. Eu fui torturada, dos 5 aos 15 anos. Aos 9 eles pararam de me bater. Mas tinha uma menina, que eram 3 irmãs, a irmã do meio era minha melhor amiga, e essa era a irmã mais velha, ela me colocou apelidos. Então eu lembro direitinho que eu estava saindo da escola do Antônio Olímpio, ela estava com giz escrevendo na parede, falaram, a partir de agora, o nome dela não é Ana Cláudia, é Pintuda, porque eu tinha uma pinta aqui, dá pra ver mais ou menos a cicatriz, né, aqui assim. Então elas me chamavam de Pintuda, taboca, pau de vira-tripa, punha o pé na minha frente para eu tropeçar, cair, bater a boca, sangrar, quebrar dente, me chutavam e eu não conseguia reagir. Sabe aquela história do elefante, que desde pequenininho o elefante ele é grudado com a corrente numa cadeira, aí ele cresce, ele pode jogar aquela cadeira para onde for. Essa é a minha história. Eu cresci como esse elefante, com uma corrente amarrada nessa cadeira de tortura. E eu não conseguia reagir. E foram os apelidos, os empurrões, as jogadas de chiclete. Teve uma vez, eu sempre tive meu cabelo cacheado, ele era comprido, eu tive que cortar ele aqui, porque grudaram o chiclete no meu cabelo, na piscina. Aí a gente estava naquela idade, né, de paquerar. E eu lembro que eu olhava para os meninos para paquerar eles, eles simulavam vômito, faziam ânsia de vômito, tipo assim, ai, você não. O que me abalou muito também nas escolhas, né, dos meus relacionamentos afetivos do futuro. Eu vou chegar lá ainda. Não hoje, outro dia. Hoje vai ser só essa parte 1. Então, um dia, a gente estava vindo da missa, eu e minha mãe, domingo, 7 horas. E eu lembro que tinha os Trapalhões. E eu não passava um domingo sem assistir os Trapalhões.
Aí eu falei, mãe, eu vou na frente. Eu tinha 15 anos, já era mocinha. Aí eu fui na frente e eles vieram de moto pela 25, a turma dos meninos. Aí eles subiram a calçada, me rodaram com a moto, me chutaram, me jogaram no chão. Só não passaram com a roda por cima porque não tinha jeito, dava hospital, né? Me xingando, me empurrando. E minha mãe viu aquilo e minha mãe começou a gritar. Quando minha mãe começou a gritar, eles, se mandaram, se mandaram. Aí eu tive que falar para minha mãe e para meu pai o que acontecia comigo desde os 5 anos de idade até os 15 anos de idade. Meu pai foi junto com meu tio na casa do pai de um deles que morava na 22 com a 27. Esse foi o único pai, o único que levou o filho em casa para me pedir perdão. Ele baixou a cabeça e me pediu desculpas. Os outros continuaram na mesma, porém, o pai desse menino, que era amigo do meu pai, deu um ultimátum, falou, olha, todos são seus amigos. Se eu souber que um amigo seu fez isso de novo com a Claudinha, quem vai sofrer é você. E eu vou falar com o pai de cada um. Pararam, graças a Deus pararam tudo, parou isso, só que a minha personalidade já estava formada. Então, perdoe-me se eu erro quando eu digo que eu sofri tudo isso dos 5 aos 15. Não. Eu sofri isso a vida toda. Isso repercutiu na minha vida afetiva, profissional, emocional, por toda a minha vida. Que esse meu depoimento seja de alerta para você, mãe, para você, professor, para você, criança, para contar para seus pais, sim, quando acontece isso, e não serem torturados como eu. Essa é a parte 1 da minha vida, a parte em que eu fui torturada fisicamente, moralmente, psicologicamente, de toda forma que vocês imaginarem. A menina, a garota interrompida, tem até o filme, A Garota Interrompida. Eu fui interrompida. Eu não tive infância, eu não tive paz, eu não tive apoio, eu não tive pessoas ao meu lado, eu não tive nada, eu não tive ninguém, a não ser violência e tortura por 10 incontáveis anos. Amanhã eu conto a parte 2.